Olá, meu nome é Everton Mendonça. Essa é uma sequência de vídeo tutoriais para o desenvolvimento de um jogo Breakout, utilizando o Corona SDK, que aí ele vai portar um jogo para Android, mas a gente vai programar ele em Lua. Então, esse daqui é o quinto vídeo. A gente vai fazer uma transição. Então, as transições elas são um pouquinho complicadas, ela tem algumas configurações a mais e elas precisam ter um cuidado no que você vai fazer de transição. Eu vou fazer uma transição simples para demonstrar. Então, para a gente fazer uma transição, a gente precisa chamar aqui o objeto de transição. Aí a gente coloca to, e agora a gente vai dizer qual é o objeto que a gente quer para a transição. Nesse caso daqui, a gente já tem um cenário que vai ter o nosso background. Então, por exemplo, eu vou colocar o background, né, para vocês verem. S0, background. Pronto. Agora, o segundo elemento da transição, o segundo parâmetro, ele é uma tabela associativa com as configurações dessa transição. Então eu vou criar aqui uma tabela, certo? Uma tabela. Eu vou colocar as configurações, por exemplo, time. Quanto tempo vai levar a transição? Aqui temos em nanosegundos. Então, um nanosegundo, 1 segundo vai ser 1000. Então, a gente tem aqui 1000, que é 1 segundo. Em 1 segundo. A gente vai querer qual o efeito. Então eu vou escolher o efeito alfa. O alfa ele vai desaparecer com os elementos na tela. Esse desaparecimento vai ser gradual durante 1 segundo. E agora, assim, eu vou colocar um valor que é o onComplete, que recebe uma função. E essa função ela vai ser executada ela vai ser executada quando quando terminar o efeito, certo? Então eu vou colocar aqui. Vamos criar uma nova transição, uma nova função, vai ser transition. Então, ela ainda não existe, né? Eu ainda não escrevi. Então, observe que eu não coloquei ela com abre e fecha parêntese, porque eu vou entregar a função. Eu não vou querer que ela execute. Ela vai ser executada automaticamente. Function S0 ponto transition. Agora, ou seja, o que vai acontecer? Eu vou retirar ela daqui. Vamos organizar as coisas. O transition ele vai vir para cá. Transition. Aqui ele vai executar o start. Pronto, agora está certo. Então, quando eu der um evento de toque no background, ele vai chamar a função transition, que vai executar a transição. A transição vai pegar o background e vai diminuir, vai apagar ele por 1 segundo. Quando chegar a zero o alfa, aí ele chama a função start e aí sim ele passa para a segunda cena. Vamos ver se está funcionando. Então, observem que ele apaga somente a imagem, ele deixa o nome. E eu quero que ele apague todos os elementos da tela. Então, se eu quero todos os elementos da tela, eu vou ter que usar a minha cena, que ele vai agrupar todos os elementos. Por isso que ele é importante. Eu já coloquei aqui para inserir na cena o meu background. Eu vou colocar agora para ele inserir o meu título, meu objeto de texto. Eu coloquei o título, certo? Ele tem somente o background e o título. Agora eu salvo. Deixa eu ver. Pronto, aqui eu vou colocar a cena. Acho que é só isso. Pronto, agora ele vai desaparecer tudo. Então, tudo que eu quiser que o efeito seja
com um conjunto de elementos, eu preciso usar o grupo, certo? O grupo do display, que é para poder ele fazer todo o efeito naqueles objetos, ele trabalhar aqueles objetos como um grupo, certo? Então, pronto. Então, a aula de hoje foi isso, a parte de transição e também a importância de utilizar a cena, e a gente se vê na próxima aula.